Para saber como identificar uma peça antiga, pedimos ajuda a um especialista. Nós estamos numa feirinha de antiguidades aqui no Rio de Janeiro, que fica no bairro da Gávea, que acontece todos os domingos. E nós trouxemos o arquiteto e professor de História da Arte, Luciano Cavalcante, para poder mostrar para a gente, dar dicas de como avaliar as peças, não é isso? Ok. Vamos dar uma volta então aqui na feirinha? Vamos com prazer. Esse serviço de café aqui, japonês, ele pode ser da virada do século XIX para o século XX ou já do início do século XX. Como saber? É a louça muito característica do japonesa, feita no Oriente para o Ocidente, para uso ocidental, com características ocidentais. E geralmente a porcelana é muito fina, usa-se muito essas cores, o bleu de Chine, como se chama, que é um azul forte, né? E esse alaranjado aqui também. Quem trabalha no ramo considera móveis antigos aqueles fabricados artesanalmente, antes de 1860, período em que começam a surgir as fábricas de móveis. E justamente por terem sido feitos à mão, o mobiliário antigo costuma ter características específicas, como os encaixes assimétricos das gavetas e o acabamento em óleo ou cera. Pelas características ali na base dela, com essas incrustações de bronze dourado, há umas figuras de deusas gregas, carregando na cabeça taças neoclássicas também. A rádica, esse tipo de decoração com livros, com cornucópias, também são características do neoclássico. Nas nossas andanças por feirinhas e lojas, esbarramos sempre com esses vasos de vidro colorido. São peças de Murano. Esses vasos, eles estão muito na moda, né? São vasos que são produzidos e fabricados em Murano, que é uma ilha perto de Veneza, na Itália. E eles usam muitas cores, são geralmente ou vidro ou cristal com muitas cores, então eles dão um jeito alegre ao ambiente onde eles se encontram. Esse formato orgânico, né? Geralmente não são linhas retas, são linhas curvas, não muito formais, né? E nesses lugares também é comum achar objetos de colecionador. Ah, olha aqui essa bandeja. Essa bandeja é muito procurada por colecionadores, esse tipo de bandeja, que é feito com uma base de cerâmica e o entorno geralmente é um metal prateado. Ela foi muito usada pela classe média do início do século XX e hoje muitos colecionadores usam essa bandeja como parte das suas coleções e dos seus fetiches. E como não podia deixar de ser, cada objeto conta uma história. Essa peça pertence ao Barão do Campo Místico, um título dado por Dom Pedro II em 1889 ao empresário e chefe de polícia Antônio Teixeira Diniz, que morou em Poços de Caldas, Minas Gerais. Era muito usado colocar o monograma da família. Geralmente todas as peças do serviço poderiam ser monogramados e até brazonados. Aqui na feira do bairro da Gávea, no Rio, cada um dos 80 expositores precisa fazer parte da Associação de Antiquários. A pessoa só é homologada depois de 2, 3 meses fazendo a feira, que a gente vê que realmente a pessoa está com foco na antiguidade e está trabalhando com esse tipo de material. No comércio de antiguidades, é importante se certificar bem da origem da peça e de sua autenticidade, elementos fundamentais para determinar seu valor de mercado. Aí entra o avaliador, especialista que ajuda a analisar a procedência e a época em que foi produzida. O avaliador, muitas vezes, é um conhecedor de arte, com formação acadêmica em áreas afins. Existem cursos que levam a História da Arte, é um curso que leva a arquitetura eventualmente pode levar a isso. Existem cursos mais específicos sobre evolução de artes, mas são coisas muito, muito específicas. Ele destaca que a definição do que é antiguidade não pode ser rígida. Antiguidade é um objeto antigo. Esse objeto antigo, a idade é considerada de 100 anos, teoricamente. Para tapete é excepcionalmente considerado 50 anos, porque tapete, como todo tecido, degrada muito mais facilmente. Agora,
Em novos conceitos, peças que têm 20 ou 30 anos já começam a fazer parte de antiguidade. Tipo, por exemplo, móveis com pé palito, 260. O avaliador pode ganhar por peça ou por um contrato fechado para análise de itens de leilão, espólio e até mesmo ajudar a Receita Federal na hora de avaliar mercadorias de que não se sabe a procedência. E para isso existem pistas que só um profissional consegue identificar, como no caso de objetos de prata. Eu vou verificar depois o nome do prateiro, que está desse lado aqui. Se for o nome de um prateiro famoso, conhecido, do tipo um prateiro que fabricou peça para os reis ingleses ou para a corte, isso vai valorizar a minha peça. Bom, no móvel você tem o visual geral do móvel já dá uma ideia, dizendo que você tem que ter na cabeça o repertório do mobiliário da época e o repertório a nível de geografia também, para poder identificar se isso é uma cômoda francesa, se isso é um móvel brasileiro, se isso é um móvel inglês. Você tem que ter esse repertório e, a partir daí, você identifica a época. No processo de construção do próprio móvel, existe também a maneira de fazer gaveta, de construir a estrutura, que são próprias a cada período e própria a cada país também. Patrick explica a diferença entre preço e valor. O avaliador dá um valor, o mercado dá o preço. O mercado faz o preço. O mercado é um fator absolutamente determinante, é um fator absolutamente móvel. As 4, 5 primeiras características que eu dei são imutáveis. Quer dizer, essa peça sempre vai ser uma peça de tal ano, de tal raridade, em tal estado de conservação, com tal beleza. Isso é uma coisa. O que vai mudar é o valor que o mercado vai atribuir à peça. Quanto tempo para avaliar? Depende da peça, mas em média para avaliar uma peça, quanto tempo? Pode ser minutos, pode ser dias. Dependendo, como eu já falei, da raridade da peça. Se é uma peça que praticamente não existe no mercado, que praticamente nunca apareceu, que não consta em bibliografia, não consta em site de museus, na internet, vai ser muito difícil você estabelecer um valor, até mesmo, às vezes, uma identificação, porque você vai ter que agir com um processo de identificação com peças semelhantes ou parecidas. O neoclássico é avesso aos excessos do barroco, busca a sobriedade e o equilíbrio e faz o resgate da obra grega e renascentista. Quando essa peça, rara, antiga, cheia de história para contar, escurece, quebra ou racha, é nessa hora que entra em cena o restaurador. Esse abajur de Murano quebrou e Vamilton usou a experiência e a criatividade para recuperar a peça. A solução foi o seguinte, foi preencher os espaços com resina para poder completar, para poder a marca vidro. É impossível você tirar a marca do quebrado. Eu tive que criar um desenho em cima do quebrado para poder esconder aquilo para o cliente realmente achar que realmente está legal, entendeu? É a única solução para o vidro, é essa. Cláudio examina cuidadosamente um lustre de cristal tcheco, com 8 braços e cada um com peças pequenas e cheias de detalhes. O trabalho aqui é uma reconstrução do original que foi todo desmontado. Os pingentes, o ferro dos elos, tudo foi minuciosamente analisado e trocado por materiais mais resistentes. Um trabalho que durou 5 dias e que foi feito por mãos que começaram cedo a mexer com antiguidades. Eu comecei aqui com 14 anos de idade, tá? Eu era auxiliar e com o tempo eu fui passado a profissional e virei um restaurador. Eu já restaurei peças de uma senhora de aproximadamente uns 90 anos, que a peça era da avó dela, que ela estava restaurando para dar para o filho. Então, quer dizer, você trabalha com peças de família, de tradição de família, de passar de pai para filho. Então, exige muito de você daquela peça. Você tem que dar o melhor de si para aquela peça. Então, você tem que gostar muito do que faz. Gosta tanto do que faz que levou a paixão pelo trabalho para casa. O meu carro mais novo tem 44 anos. E meu outro carro tem 46 anos e eu tenho uma moto de 50 anos. Eu tenho um relógio alemão na parede do início do século passado. Meu sofá é antigo. E para quem acha que só quem tem muito dinheiro no bolso consegue ter uma antiguidade,
ficam as dicas. Você garimpando, você consegue. Como o lustre também que eu comprei, que estava todo oxidado, olhava assim, era praticamente, quem olhava assim, era uma peça para ferro velho. Eu restaurei, está lindo lá na minha sala lá. Eu também visito antiquários também, tem algumas peças que me interessam, eu olho, pesquiso o preço, eu procuro negociar com a pessoa, eu explico, olha, eu sou restaurador, estou comprando essa peça para restaurar para mim, aí eu peço para fazer um preço mais baixo, negocio com a pessoa. Aqui, a arte de restaurar vem sendo passada de pai para filho há gerações. Aí o meu pai, aí no caso, tinha uns amigos dele, aí falava assim, faz isso aqui, coisinhas pequenas, né, que não ia causar problema, né? Aí, pô, eu ficava feliz da vida. Fazer alguma coisinha numa porcelana, assim, rasga isso aqui pra mim, bem devagar. Pois é, eu fui ganhando gosto com a coisa. Quem entende do assunto diz que é cada vez mais difícil encontrar mão de obra especializada. Não existe uma escola, não tem, na verdade, pessoas para repor, no caso, no mercado, né? Então a gente sempre tenta treinar algumas pessoas que trabalham ou que trabalharam aqui. O Álvaro é filho de um ex-empregado da loja de restauração de objetos antigos, instalada no centro do Rio de Janeiro desde o início do século XX. A loja foi fundada pelo seu José Ramos no dia 26 de outubro de 1910. Ele vinha de Portugal, adquiriu na Alemanha algumas técnicas de restauro de porcelana, de vidros, de cristais, pinturas também a fogo. Porque ele chegando aqui, ele começou a restaurar bonecas de biscuit, louças, e depois foi diversificando toda essa atividade, como madeira, móveis, lustres, bronze, prataria e uma série de objetos na arte do restauro. O desenvolvimento da tecnologia e da biologia influencia o modernismo. As formas aerodinâmicas e ameboides são características do estilo. Uma marca comum do mobiliário são os pés palito. Seu Manuel Machado também tem uma história de vida quase toda contada através das antiguidades. Há 57 anos, abriu esta loja, na mesma época em que os objetos antigos começaram a ganhar espaço e a crescer no mercado brasileiro. A antiguidade no Brasil sempre existiu. Sempre existiu. A família imperial sempre foi tradicional, sempre trouxeram muita coisa para cá, entendeu? Dom Pedro II, veio a República e foi essa transformação. Os herdeiros dessas famílias e todas, os sucessores, eles foram passando de geração para geração. A loja dele fica num shopping do Rio, onde o segundo andar é destinado exclusivamente aos antiquários. O dele é especializado em lustres e prataria. Na vitrine da loja do seu Machado, eu encontrei essa descrição aqui de uma peça. Olha, cavalo em madeira, feito de pinho de riga, pertenceu ao ex-presidente da República, João Batista Figueiredo. E é esse cavalo aqui, olha, tá bem de frente para as pessoas que quiserem passar, vem logo esse cavalo. E aí eu convidei o Carlos, filho do seu Machado, para contar pra gente a história dessa peça. Como é que esse cavalo veio parar aqui? Olha, esse cavalo nós adquirimos quando a família colocou o Sítio do Dragão à venda, tá? E o acervo do sítio. Esse cavalo fazia parte desse acervo e nós adquirimos. Na ocasião, gerou muita polêmica com os órgãos do governo e com as pessoas, em função de ser uma peça que tem um valor histórico, que envolvia um presidente que teve uma importância por ter sido o último presidente militar, entre outros fatores, da anistia e tudo. Então, gerou muita polêmica e desde então sempre gerou muito retorno publicitário para a gente. Essa polêmica original, ela sempre dando muita reportagem, muitas matérias, muitas pessoas interessadas nela também. E quando uma antiguidade é uma joia, como saber se ela é verdadeira ou falsa? De novo, no mercado de antiguidades, entra em cena o fator experiência no assunto. Ela tem um tipo de lapidação diferente, é feita à mão, né? Então tem um tipo de entalhe diferente, de trabalho diferente. Com os anos, ela perde a rigidez, ela fica mais como é que eu vou dizer? Mais desgastada, digamos assim. Essa aqui é uma peça Art Nouveau. É em platina, que se usava muito naquela época, platina. Que é muito dura de trabalhar. Hoje já não se usa mais, quase não se trabalha mais com platina, não tem quem trabalhe platina, com diamantes, tá? Tu vê. Muitas das joias Art Nouveau atrás, tu vês, são ouro,
Olha lá, ouro amarelo e na frente platina com os diamantes. E são umas joias mais leves, elas são umas joias mais soltas, tu vê que elas são meias arredondadas, tá? Ela não é reta como o Déco. O Déco tem linhas retas, o Art Nouveau não, tem linhas mais arredondadas. Os lojistas se preocupam em saber a procedência da joia antes de vendê-la. Para a pessoa poder vender uma joia, ela vai ter que entregar a identidade, o CPF dela, vai ter que se identificar, vai estar preenchendo um termo, né, de responsabilidade, dizendo que aquelas joias são delas, justamente para que você não tenha no mercado essa venda de joias roubadas. Mesmo sendo de procedência garantida, não é qualquer peça que a comerciante aceita. Tem gente que na realidade se desprende na boa. Ganhei da minha avó, ganhei da minha tia, ganhei da minha mãe, mas não faz a minha linha, então eu quero vender. Então, e tem a pessoa que não, que na realidade ganhou, mas por alguma, sei lá, alguma adversidade precisa vender. Então chega aqui e diz assim, era da minha avó, puxa, me custa tanto vender, mas eu preciso desse dinheiro. E normalmente, tanto eu quanto meu filho, a gente fala, olha, na realidade, se você puder, não vende. Quando a pessoa fica muito agarrada à joia, ela me vende a joia, eu não consigo vender essa joia. Eu tenho joias minhas que me acompanham há 15 anos. Porque a pessoa, tá entendendo, era tão agarrada àquela joia, que eu comprei a joia e eu não consigo vender a joia. Saber avaliar uma peça e reconhecer pequenos detalhes que no fim podem fazer uma grande diferença é importante. Mas onde achar boas antiguidades? No próximo bloco nós vamos mostrar como boa parte desses objetos vai parar nas feirinhas e nos antiquários e mostrar pessoas que acham verdadeiras relíquias no lixo.